O paracetamol, ele atravessa a placenta. O paracetamol, ele atravessa a placenta e é encontrado no cordão umbilical e é encontrado no sangue desses fetos e, portanto, ele é metabolizado por um fígado imaturo. A gestação é uma condição humana que a gente tem que entender de uma forma muito diferente e eu espero que após essa sessão a gente realmente traga à tona, no mínimo, a dúvida em relação à afirmação que existe de que o paracetamol é seguro na gestação. A medicina, ela se baseia, senador, numa questão muito importante. Um dos pontos pilares básicos da nossa prática médica é não cause dano. Então, nós não devemos causar dano ao paciente que nós acompanhamos. E quando eu falo em não causar dano, eu quero chamar a atenção para vocês que a prescrição médica, ela é uma avaliação de risco-benefício. Se existe uma doença, ela precisa ser tratada. Se não existe uma doença ou se o tratamento ele tem mais riscos do que benefícios naquele determinado momento, a gente tem que fazer essa avaliação de forma correta. E isso é o que acontece com o paracetamol na gestação. Eu vou trazer para vocês umas informações que eu considero relevantes. O paracetamol é a principal droga utilizada em todo o mundo. De todas as medicações, o paracetamol é a medicação mais prescrita no mundo inteiro. Ela é a responsável, e não estou falando de gestação ainda, mas ela é responsável por mais de 50% dos casos de insuficiência hepática aguda. E eu estou falando em adultos. Só isso já me chama a atenção. Se eu tenho uma condição que causa dano ao fígado de uma maneira tão intensa, eu já não poderia afirmar e não estou trazendo dados relacionados à gestação. Eu estou apenas falando para vocês que existe dentro da medicina um fator causador para mais de 50% dos casos de insuficiência hepática aguda. Isso seria o suficiente para que nós não pudéssemos afirmar que esta é uma droga segura. E o paracetamol tem uma longa história aí dentro da humanidade, nos anos 80, nos anos 90 foi utilizado para uma série de questões. Então a gente tem que entender essa droga nesse contexto. O senhor falou que 65% das gestantes utilizam paracetamol em algum momento da gestação. Esse é um dado relevante porque as gestantes não sabem que paracetamol é uma medicação. Estudos publicados recentemente mostram que ao perguntarmos para uma gestante se ela utilizou alguma medicação na gestação, a sua grande maioria omite o uso de paracetamol, porque elas consideram que é uma droga segura, portanto ela não seria considerada uma medicação. Então isso já seria um viés, por exemplo, para os nossos estudos, ao falarmos que 65% utiliza o paracetamol na gestação. Provavelmente essa condição é muito maior, tendo em vista, inclusive, que o paracetamol está associado a outras drogas, como, por exemplo, drogas para relaxante muscular e outros anti-inflamatórios. Dito isso, o número de gestantes que utiliza paracetamol para febre, ele é um número pequeno quando nós compararmos com os números gerais. A grande maioria das gestantes utiliza paracetamol para questões banais. Banais no sentido de que não estão associadas a uma condição de gravidade, como, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor em alguma parte do corpo, uma sintomatologia, ou seja, possui sintomas, alguma coisa que precisa do paracetamol. Ao ser afirmado que ele é seguro, ela não pondera sobre isso na sua utilização e vai utilizando o paracetamol porque está em casa, porque é seguro e porque pode ser usado na gestação, porque assim é passado dentro de todas as sociedades. Eu estou falando da sociedade médica, mas como todos os profissionais, eu sou médico obstetra, mas como todos os profissionais que falam a respeito de paracetamol, nós temos a obrigação de falarmos em relação à gestante sobre isso. E a gestação, ela oferece uma condição ainda mais diferenciada. Não bastasse o paracetamol ter todas as relações associadas a esse metabolismo do fígado, a esse metabolismo hepático, existe uma condição na gestante. A gestante, ela não é um adulto grávido. A gestante, ela possui modificações no seu comportamento, na sua fisiologia, no funcionamento do seu corpo, e o paracetamol se mostra cada vez mais tóxico, porque o fígado da gestante não funciona da mesma forma que o fígado de uma mulher não grávida. O paracetamol ele precisa ser sintetizado no fígado através de uma série de enzimas, e esse conjunto de enzimas que a gente de forma técnica abrevia como CYP, esse conjunto de enzimas, na verdade, ele não está expressado da mesma forma. Por quê? Porque o fígado da gestante agora precisa se concentrar na metabolização de hormônios e de toxinas para a gestação. Então ele trabalha focado na gestação. Portanto, trabalhos também mais recentes mostram que as doses que são utilizadas em adultos não deveriam ser as doses utilizadas em mulheres, porque os níveis tóxicos na gestante em decorrência dessa alteração do metabolismo são, na verdade, muito menores do que a gente imaginava. Ou seja, doses menores são mais tóxicas do que se imagina num adulto, por exemplo. Isso é uma questão importante para ser ponderada, porque a gestação, ainda por cima, tem 3 momentos que são diferentes. O primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre de gestação. O corpo da mulher ele vai se adaptando às demandas do feto e da placenta ao longo
do desenvolvimento da gestação. Essa é uma outra questão que eu quero trazer para vocês. O paracetamol, ele atravessa a placenta. O paracetamol, ele atravessa a placenta e é encontrado no cordão umbilical e é encontrado no sangue desses fetos e, portanto, ele é metabolizado por um fígado imaturo. Agora imagine que esse fígado da mulher já está alterado por causa da gestação, já tem uma alteração de sensibilidade no nível de concentração. Agora esse feto que não tem o menor preparo para a sua metabolização, porque a natureza não preparou o feto para sintetizar paracetamol. Paracetamol é uma substância química que não existe na natureza. Agora esse feto, durante a sua vida intrauterina, em determinados momentos, primeiro, segundo ou terceiro trimestre, é submetido à necessidade de metabolizar uma droga ao qual ele não está pronto. Ele é imaturo para metabolizar essa droga. Não só então a gestante tem essa sensibilidade em relação aos níveis tóxicos, como agora nós também temos o feto exposto ao paracetamol e incapaz de realizar a sua síntese, porque o paracetamol atravessa a placenta. E o paracetamol atravessa também a barreira hematoencefálica. E o que é isso? Existe uma proteção do sistema nervoso central, que é essa barreira hematoencefálica, que impede a exposição do sistema nervoso central a ações e comportamentos do metabolismo materno para proteção do cérebro desse feto que está em desenvolvimento contínuo ao longo da gestação e que agora recebe o paracetamol. E isso é importante porque eu preciso que vocês compreendam. O feto agora, que não tem a menor capacidade metabólica de síntese, recebe o paracetamol através da barreira da sua passagem placentária e através da passagem pela barreira hematoencefálica. E essa passagem com a barreira hematoencefálica agora expõe não só o fígado fetal, mas também vai expor o cérebro fetal. E essa é uma condição importantíssima naquilo que nós estamos querendo chamar a atenção. Trabalhos recentes mostram que a exposição desses fetos ao paracetamol aumenta o risco de diagnóstico de transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nessas crianças submetidas ao uso do paracetamol. E os trabalhos também mostram que existe uma relação dose-dependente, ou seja, eu preciso de doses maiores para que este efeito aconteça. Por isso que um comprimido de paracetamol, 2 comprimidos, 3 comprimidos, qual seria a dose segura? E não existe estudo mostrando dose de segurança na gestação. Gestantes possuem uma peculiaridade no seu metabolismo e cada feto também possui uma peculiaridade no seu metabolismo. Obviamente, os estudos mais recentes mostram, inclusive estudos publicados no ano passado, mostram que quanto maior a concentração de paracetamol no cordão umbilical, maior é o risco de diagnóstico para transtorno do espectro autista e maior o risco para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, bem como o senhor esclareceu a respeito de cognição e alterações relacionadas à linguagem.